Bom dia. Vamos reiniciar o nosso culto a Deus, onde a gente passa o nosso tempo conversando sobre a revelação de Deus. E aí a gente faz isso a partir de alguns temas, alguns assuntos que a gente vai trazendo em cada dia. E é isso que a gente vai fazer. E começando agora, a gente vem aqui para esse momento devocional, quando a gente vai conversar primeiro sobre o Sermão do Monte, não é? A pregação de Jesus ali aos seus apóstolos. E muito, ou quase tudo, né, do tudo que ele tinha para nos orientar e nos ensinar, estão presentes no Sermão do Monte. Mateus foi muito completo ao juntar todos os ensinos, ou muito dos ensinos de Jesus, e concentrar naquele sermão dito Sermão do Monte. Tá bom? Então, a gente está agora no 16º ponto, quando estamos falando sobre ansiedade. Ansiedade pela vida, né? Já domingo, ontem, falamos já alguns aspectos, e agora hoje, segunda, a gente chama atenção aqui para esses versículos. Versículo 26 e 27. Diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais importantes do que elas? Para Deus, principalmente, vós todos, né? Versículo 27. E qual de vós poderá, por sua ansiedade, acrescentar um côvado à sua estatura? Em outras palavras, o que é que adianta tanta ansiedade se não pode mudar nada, né? Aí vem aqui um primeiro comentário que a gente pode chamar a atenção, tá aqui: olhai para as aves dos céus. Olhai para as aves dos céus. A natureza mostra, revela o amor de Deus. Está tudo aí muito claro, muito vivo, né? Claro, vai depender de quem quer ver, mas está aí para todo mundo ver. Não semeiam, não ceifam e não acumulam. É muito interessante esses termos, tá bom? Que Jesus mostra. Não semeiam, não ceifam, não acumulam. Não precisam se esforçar. O espírito egoísta é que faz as pessoas quererem mais do que precisam. É o acumular. O acumular tem a ver com aquele amor à riqueza. Entendeu? E nós todos temos isso. Acumular. Como é que faz para acumular? Tirando dos outros. Entendeu? Eu tenho o normal, mas eu preciso mais. O que é que eu vou fazer? Vou criar 1000 mecanismos para tirar do outro. Para que eu acumule, eu tenha mais do que preciso. Entendeu? Aí Jesus está dizendo, olha, vejam, elas não têm essa preocupação, mas todas têm alimento. O Senhor alimenta. Aqui diz assim, o Pai Celestial as alimenta, né? E elas encontram tudo necessário para a vida e para a saúde delas. Sois mais importantes para Deus do que as aves. Sim, inclusive porque toda a criação foi produzida por Deus justamente para receber o ser humano. Tudo é importante, mas tudo foi criado em função do ser humano. Deus ama o ser humano. Tudo mais funciona a serviço do bem do ser humano. Entendeu? Então, ele cuida bem das aves, ele cuida muito melhor de nós, que somos mais importantes do que ele, né? Aqui tem, com ansiedade, ou seja, com preocupação, falta de confiança em Deus, quem pode acrescentar um côvado ao seu tamanho? Né? Côvado vai aqui desse dedo médio até o cotovelo. Quem pode acrescentar qualquer tamanhozinho na sua estatura, né? Porque está ansioso? Não adianta, a ansiedade não vai produzir isso. A ansiedade que ele está falando aqui é uma ansiedade negativa, tá? É aquela ansiedade desnecessária. É importante sermos ansiosos. A ansiedade nos ajuda muito em muitas circunstâncias. Ela se torna doentia quando ela passa de um limite. Há um limite
Quando ela passa desse limite, aí ela se torna nociva, tá? Prejudicial. É nesse sentido que a Bíblia Jesus está mencionando e condenando, né, essa ansiedade. A ansiedade muitas vezes nos livra de perigos. A ansiedade sadia, enquanto que a ansiedade doente, a ansiedade prejudicial, ela lhe paralisa. E aí você não foge do perigo. Entendeu? Ou quem pode alongar a existência da sua vida, né, com ansiedade? Ninguém, pelo contrário. A ansiedade negativa, prejudicial, ela tira a vida, ela tira mais tempo da vida, tá? Então, é nesse sentido que Jesus está condenando essa existência de ansiedade. Vamos ver aqui os nossos motivos de oração para hoje, né? Então temos aqui os que estão sempre cultuando conosco. Nós temos pessoas de manhã, nós temos pessoas à tarde, nós temos pessoas à noite, nós temos pessoas de madrugada. Até porque não passa só aqui no Brasil, tá bom? Então, pessoas que de um momento ou outro estão cultuando com a gente. Adoradores enfermos ou em dificuldades. A Bíblia coloca, Jesus coloca, no mundo vocês vão ter aflições, né? Mas tenham bom ânimo. Então, a gente ora pelas pessoas que estão passando dificuldades, mas a gente sabe que mesmo se não orássemos, o Senhor estaria abençoando essas pessoas, porque Deus ama muito essas pessoas. Entendeu? Muito. Então Deus já estaria abençoando cada uma delas. Aqui tem amigos e irmãos aniversariantes, a gente ora também por eles. Deus nos faça bênçãos a familiares e amigos, que Deus nos use também para isso. Que o mundo tenha prazer de estar conosco, isso é luz e sal. Todo mundo tem prazer de estar na luz, todo mundo tem o prazer de usar o sal na sua vida. Entendeu? Então, que a gente seja também dessa forma, a bênção, e eles tenham prazer de estar, conviver conosco, né? Que o mundo tenha prazer, né, de estar conosco, que não nos deixe pensar que críticas convencem as pessoas do pecado. Nos ensinaram isso, que a gente tem que ficar criticando o pecado dos outros, o erro dos outros, porque assim eles acordam. Não! Não! Isso não acorda eles. A única coisa que convence o homem do pecado, que consegue convencer, é o Espírito de Deus. Não é as nossas artimanhas, nossas críticas, nossas condenações, nada disso. O nosso papel é só ser bênção para eles. O resto é o Espírito que faz. Entendeu? Nossa religião, que ele também nos tire a ideia de ficar pensando que a nossa religião é melhor do que as outras. É tão ruim e tão boa quanto qualquer outra religião. Entendeu? Tão boa e tão ruim quanto qualquer outra religião. Vamos comparar com, por exemplo, uma que a gente conhece bem, que é o judaísmo. Né? Quanto erro, quanta falha. Foi preciso que Jesus consertasse muita coisa de Moisés. Muita coisa. Mas Deus deixou de amar aquelas pessoas, né? Não, Deus amou e salvou muita gente dentro do judaísmo. Da mesma forma que Deus não está salvando todo cristão, mas muita gente no cristianismo é salva. Como também em outras religiões. Então somos tão falhos quanto eles. Só para você ter uma ideia, Paulo, que é um dos baluartes do nosso cristianismo, falou coisas absurdas que Jesus jamais falaria, apesar de ter vindo depois de Jesus, ter ensinado depois de Jesus. Percebe como somos falhos, até depois de sabermos tudo sobre Jesus? Né? Então, a mesma coisa. Não tem por que a gente, então, achar que a nossa religião é melhor do que a dos outros. Minha lista de anjos com iniciais, hoje é meu dia de orar, por aqueles anjos que começam com a letra D, E e F, hoje. E que o Senhor faça o que planejou para o nosso bem. Que Ele não faça o que a gente pede, porque a gente não sabe o que é melhor. Mas que Ele faça o que Ele sempre planejou para a vida da gente. Aí vai ser o melhor de tudo. Tá bom?